Blog do Elijonas Maia, PF pede abertura do terceiro inquérito contra Lulinha ao STF, matéria da CNN Brasil. Então, o Lulinha, ele já está respondendo a uma investigação lá do negócio do INSS, né? Quebraram o sigilo bancário dele, escarafuncharam a conta dele inteira, não acharam nada, nenhum depósitozinho suspeito, nem um dinheiro vindo de alguém que é investigado ou que é suspeito de ligação, nada. As transações que tem lá é ele mandando dinheiro de um lado para o outro na própria conta, sabe? Ele manda da poupança para o CDB, do CDB para a conta corrente, da conta corrente para a conta investimento, mas tudo dele mesmo, o dinheiro fica circulando ali dentro. Então, assim, não apresenta, melhor dizendo, nenhum depósito suspeito. Polícia Federal aparentemente não está satisfeita em simplesmente encerrar a investigação com Lulinha. Por quê? Porque isso significa tirar o Lulinha do noticiário. E o Lulinha no noticiário é ruim para o Lula, né? O delegado que está pedindo esses novos inquéritos é um delegado que aprontou poucas e boas na Lava Jato. Inclusive, foi o delegado que perseguiu a Marisa, a falecida Marisa, ex-esposa, né, do presidente Lula, e levou ela, inclusive, a ficar muito mal. Enfim, ela acabou falecendo por conta dos aborrecimentos que ela passou, vendo os filhos dela filho, neto, inclusive, sendo investigado, tomar o tablet de uma criança, né? Tudo isso aconteceu nesse período e ela acabou morrendo, teve um AVC e não resistiu, né? É o mesmo delegado. E agora ele quer pegar o Lulinha de todo jeito. Então, se não conseguiu pegar nesse esquema, que é o esquema do INSS, vamos procurar em outro, né? E aí tem uma série de coisas irregulares nisso aí, a gente vai falar sobre isso, que o Marcos Muniz mesmo está mandando um superchat falando, por que o caso do Lulinha está no STF? Exatamente, eu também refaço essa pergunta, por que o caso do Lulinha está no STF se ele não tem foro privilegiado? Ele não é deputado, ele não é senador, ele não é ministro, ele não é nada, ele não tem cargo público nenhum. Ele não tem o chamado foro por prerrogativa de função, que é o famoso foro privilegiado de quem é deputado, senador, enfim, quem tem cargo público. Ele deveria estar sendo investigado e o juiz que deveria estar acompanhando a investigação é um juiz de primeira instância, lá em São Paulo, provavelmente, que é onde, ou em Brasília, né, onde supostamente ele teria cometido o crime, mas jamais no Supremo Tribunal Federal. É uma loucura isso, é totalmente ilegal, e o advogado dele já está entrando com uma petição para tirar o processo do STF e mandar para a primeira instância, que é onde deve correr. Por que no STF ele não quer que fique no STF? Porque no STF tem o controle do André Mendonça. Quem é o André Mendonça? É o terrivelmente bolsonarista evangélico que foi colocado no Supremo Tribunal Federal pelo Jair Bolsonaro. Não devia nem estar nesse processo. Por quê? Porque ele é amigo do Bolsonaro, que é pai do Flávio, que é concorrente do Lula. Então ele nem devia estar nesse processo, nem ele, mesmo que ficasse no STF, não deveria ser na mão do André Mendonça que esse processo deveria ficar. Mas não é para ficar nem na mão do André Mendonça, nem na mão de ninguém no Supremo Tribunal Federal, tá? Deveria já ter caído para a segunda instância, então isso é um absurdo jurídico que está rolando agora, nesse momento. Tem mais. Como eu falei, o Galileu falou que assiste sempre do Japão, né? Vamos junto com Lula, Abraão Santana, a Voz da Esquerda. Galera, segue o canal A Voz da Esquerda. É um canal aqui do YouTube também, né? Que faz um trabalho importante. Então segue o canal A Voz da Esquerda, que está sempre por aqui também participando do trabalho que a gente faz e sempre contribuindo. Valeu, parceiro, e muita sorte no seu canal lá, para que cresça bastante e a gente continue fazendo esse combate, né? Que é a defesa da democracia. A Maristela Rossi também manda uma contribuição. Obrigado, Maristela. Você nem sabe o quanto, né? E ajuda muito com esse trabalho que a gente faz aqui. O Alexandre Takahashi. Admiro sua serenidade, Ricardo. Muito obrigado pela curadoria, que é excelente. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço muito a sua presença, a sua colaboração. E é isso mesmo, é uma curadoria. Eu leio o dia inteiro e separo as notícias principais do dia para a gente comentar e eu explicar para você, né? O Cizenando. Obrigado, Ricardo, por esse resumo diário comentado de todas as principais notícias políticas do Brasil. Tá vendo como tem
uma importância para muita gente, esse trabalho que a gente faz aqui, e é isso, eu fico muito satisfeito de saber que ajuda muita gente a entender as coisas que estão rolando. Boa noite, Ricardo, amigos e ricarnautas. É isso aí, Ivanice, obrigado, querida. É assinante, ou seja, ela é membro do canal, é outra maneira de contribuir, e ela já é membro há 4 meses, tá vendo? Então, ó, vem comigo, se você quiser pode ser membro também. Paulo Santos, boa noite, queridos. Ricardo, receba meu superchat com muita gratidão por tudo que nos esclarece. Por favor, fale da conversa do Lula no Inteligência Limitada. Eu assisti sábado e gostei muito. Pois é, eu ainda não consegui assistir a entrevista inteira do Lula para poder fazer um comentário mais aprofundado. Mas, assim, o que eu consegui ver, e também pelos comentários, pelas leituras que eu fiz de análise dessa entrevista, porque a entrevista tem 2 horas, eu não tive tempo de vê-la inteira. Mas, assim, eu vi que ele foi muito bem na entrevista, e mais que isso, teve paciência de ficar lá as 2 horas. Porque em 2022 ele deu uma entrevista para o Flow e ficou lá 40 minutos. Aí foi o Jair Bolsonaro, ficou lá 4 horas, né? Porque a equipe do Lula não tinha nem confiança, nem tinha paciência de ficar no Flow mais do que os 40 minutos. E agora ele ficou bastante tempo, e isso é muito importante, né? Porque ele conseguiu falar sobre o programa, deu uma aula sobre educação, sobre segurança pública, falou da importância da educação para acabar com os problemas da segurança pública, né? Detalhou quantos institutos federais ele abriu nesse país, e olha que foram mais de 800, muita coisa, tá? Então foi muito boa a entrevista do Lula. Obrigado, Paulo. Ana Aranha, obrigado por traduzir as notícias para a gente. Ô, Ana, eu que agradeço, querida. Meu papel é justamente esse, tradução, né, do politiquês para o português. Ricardo, seu trabalho é fundamental para a luta, seus vídeos nos ajudam a compreender e a informar muitas outras pessoas. Obrigado. É a Lilian Dias. Obrigado, Lilian. Obrigado pela colaboração e por usar esse trabalho que a gente faz aqui para ajudar vocês nas discussões do dia a dia, que não são poucas, né? São muitas. Enfim, desde quando o Lulinha tem foro especial? A Sandra pergunta exatamente o que a gente estava falando agora há pouco. Ele não tem foro especial. Ele não tem cargo por prerrogativa de função, não tem porquê ele está com esse processo no Supremo Tribunal Federal. É uma excrescência o que está acontecendo. Só eu estou de orelha em pé com esses 2 ministros que dirigem o TSE esse ano, a coisa pode ficar bem feia, hein? A Denise está falando isso. Denise, não é só você não, viu? Eu também estou bastante preocupado com o que vai ser essas eleições, porque até agora eu não vi ninguém criticando, por exemplo, da Justiça Eleitoral, falando, olha, não pode usar deepfake, não pode usar IA. Já era para ter se manifestado há muito tempo. Mas o Cássio Nunes está absolutamente calado. Agora voltou do recesso, né? Quero ver como é que ele vai se comportar. Estou muito curioso para saber como ele vai se comportar, né? Boa noite, Ricardo, e vamos de superchat. É isso mesmo, Adilceia Santos. Obrigado, querida, pela contribuição, pela participação e por estar aqui com a gente.